Los artículos. Vamos começar definindo. Que são, né? Que são os artículos ou os artigos em português? Leia aí uma definição que aparece na sua tela. Ó. Os artigos são palavras variáveis em gênero, ou seja, possuem uma forma masculina ou feminina, e também é variável em número, ou seja, possui a sua forma no singular e no plural. E ele sempre se escreve antes de um substantivo, né? Antes de um nome, antes de uma palavra. O artigo ele nunca vai vir depois, ele vem antes, atribuindo a essa palavra ou a esse substantivo um caráter definido ou indefinido. Por exemplo, nós temos a seguinte frase em espanhol: Las mujeres no se intimidaron ante la policía. Las mujeres no se intimidaron ante la policía. Quais são os artigos que aparecem nesta frase? Nós temos las e temos la, que significam as e significam a. O que significa las mujeres no se intimidaram ante la policía? As mulheres não se intimidaram ou não tiveram medo diante ou na frente da polícia. Olha essa pergunta em espanhol. ¿Puedes prestarme un bolígrafo? ¿Puedes prestarme un bolígrafo? Nós temos aí o artigo um. Em português, esta frase é: Você pode me emprestar uma caneta? Uma caneta. Em espanhol, um bolígrafo. Agora, esta mesma frase, só que com um pouquinho diferente, ó. ¿Puedes prestarme el bolígrafo azul? ¿Puedes prestarme el bolígrafo azul? Nesse caso, eu não usei um, mas sim ele. Porque no segundo exemplo, um bolígrafo, estou usando um artigo indefinido. Pode ser qualquer caneta. Mas quando eu digo el bolígrafo azul, estou falando de uma caneta específica da cor azul. Vamos entender melhor? Como você já deve ter percebido, os artigos eles se dividem em dois. O primeiro, a primeira classificação ou o primeiro tipo, são os artigos definidos. Os artículos definidos, eles indicam que um substantivo a qual se refere é conhecido ou já mencionado. Então, toda vez que eu usar um artigo definido, eu vou estar falando de uma coisa que tanto eu quanto a pessoa que me escuta conhecemos. Ou uma coisa que eu já mencionei antes e tanto a pessoa que fala quanto a que ouve sabe do que eu estou falando. Trouxe aqui uma pequena tabela para vocês. Aí, de um lado, eu coloquei masculino, singular. Como eu disse para você, os artigos, eles variam em número, singular ou plural, ou variam em gênero, masculino ou feminino. Então, quem será o artigo masculino singular? Será ele. Cuidado, a pronúncia não é el, e sim ele. Afinal de contas, nós não temos um U aí no final, nós temos um L. Então, eu não vou pronunciar um L como se fosse um U. Em espanhol, se pronuncia as letras de acordo com o que está escrito. El. E quem será o plural, né? Aliás, desculpe, quem será o feminino de ele? El significa U. O feminino de U é a. Então, em espanhol será la. Então, tudo no singular. Os artigos definidos no singular são ele ou lá. Agora, se eu estiver falando de mais coisas, qual será o plural de ele? Será los. Qual será o plural de lá? Será las. Então, os artigos definidos são ele, lá, los, las, que em português é
o, a, os, as. Por exemplo, olha esta frase em espanhol. Los metros estão em quase todas as metrópoles. Em português, os metrôs estão em quase todas as metrópoles. Quais os artigos aparecem nesta frase? Nesta frase, nós temos o los, né? Que significa os, e nós temos las, que significa as. Outra frase, ó. La alumna necesita aprender espanhol e el alumno também. Quais são os artigos que você achou nesta frase? Nós temos la, de la alumna, e el, de el alumno. Em português, a aluna necessita ou precisa aprender espanhol e o aluno também. Aqui nós temos a frase El libro de matemáticas está agotado. Qual é o artigo que aparece aí? El, de o livro. Em espanhol, el libro. Por último, nós temos a frase Las escuelas están cerradas por vacaciones. Las escuelas están cerradas por vacaciones. É fácil, né? O artigo que aparece é o quê? Las. Muito bem. Então, esses foram os artigos definidos. Vamos para os artigos indefinidos agora. Bom, se para os artigos definidos era para deixar claro ou especificar algo que tanto a pessoa que fala quanto quem ouve conhece, os indefinidos é ao contrário. Eu vou falar de um substantivo, de um objeto, de uma coisa, a qual eu estou generalizando. Eu quero me referir a algo genérico, a algo desconhecido, tá? Mais uma vez eu vou colocar aqui a tabela. Como eu já lhe disse e vou repetir, nós temos variação masculina e feminina e temos variação singular e plural. Quem será, então, o artigo indefinido masculino singular? Será un, un. Qual é a sua forma feminina? Una é a sua forma feminina. Qual será o plural de um? Será unos. Qual será o plural de una? Unas. Muito bem. Então, se os definidos eram el, la, los, las, que significa o, a, os, as, os indefinidos são una, unos, unas, que significam uma, uns, umas. É bem parecido com o português. Veja alguns exemplos. Na seguinte frase, comprei unos quadernos semana passada. Cadê o artigo? Fácil, né? Nós temos aí unos, significa uns. Comprei uns cadernos semana passada. Outra frase. Ayer inauguraram um cine e uma livraria aqui. Nós temos dois artigos aí. Nós temos um e una, né? Ontem inauguraram um cinema e uma livraria aqui. Próxima frase. Necessito ler uns livros mais interessantes. Qual é o artigo que aparece? Fácil. Unos. E por fim, para o verano, pienso comprar-me umas sandálias. Nós temos aí o artigo, né? Indefinido, feminino, plural. Unas. Vamos fazer um resumo, então? Vamos colocar lado a lado o que é singular, o que é plural, o que é masculino, o que é feminino, tá certo? Ó, o assunto que estamos estudando se chama los artículos. E los artículos se dividem em, primeiro, definidos. E los artículos definidos pode estar no masculino ou no feminino, né? Podem estar no singular ou no plural. Então, primeiro vamos falar dos artigos femininos, artigos definidos, masculinos, singular e plural. Quais são?
el e los. Significam o, os. Agora, quais são os artigos definidos femininos, singular e plural? São lá e las. Significam a e as. O outro tipo de artigo são artigos indefinidos, que também podem ser masculinos ou femininos. Daqui a tabelinha. Quem é o artigo indefinido, masculino, singular e plural? Pode ser um e unos. Quem são os artigos indefinidos, femininos, singular e plural? São una e unas, certo? Então, na sua tela, você tem um resumo de todos os artigos, sendo definidos, indefinidos, masculinos, femininos, singular e plural. Vamos praticar um pouco, ó. De um lado, eu vou colocar aqui umas palavras, tá? De um lado aqui, eu vou pedir para você colocar o artigo definido e do outro lado, o artigo indefinido, de acordo com a palavra que vai aparecer na tela, tá bom? Eu vou dar aí uns segundinhos. Vamos lá, ó. A primeira palavra é bicicleta. Qual é o artigo? Quais são os dois artigos que eu coloco? Por exemplo, se for uma bicicleta que eu quero especificar, que eu quero usar o artigo definido, que tanto eu como você sabemos de qual bicicleta eu estou falando, eu vou escrever qual artigo definido. E se eu não quero dizer qual bicicleta é, eu quero dizer qualquer bicicleta, eu vou usar que artigo indefinido? Então, o artigo definido antes de bicicleta será la bicicleta. Ou posso dizer una bicicleta. Percebeu? Se a palavra ela é feminina, eu vou usar um artigo feminino. Se a palavra está no singular, eu vou usar um artigo no singular. Isso se chama concordância. Próxima palavra é amor. O que eu coloco antes de amor? Quais são os artigos definidos e indefinidos antes de amor? O que você acha? Será el, que é o amor, ou un amor. Nós temos agora a palavra mujeres. Mujeres. E agora? Quais artigos eu posso escrever antes de mujeres? Eu posso dizer las mujeres ou unas mujeres. Agora, dê atenção aí a algumas coisas importantes para você não fazer confusão, tá bom? A primeira observação é, a forma singular de los é el e não lo. Muitos, quando estão estudando esse assunto aqui, acabam usando lo, né, no lugar de el. Mas nós não vamos usar lo. Lo também é artigo, ele é um artigo neutro. Mas para essa aula, nós não vamos tocar nesse assunto ainda, tá bom? A aula dos artigos é dividida em 3. São os artigos, depois contrações e combinações, e por fim o artigo neutro, tá bom? Mas aqui nós queremos dizer o seguinte, ó. De um lado eu coloquei português e do outro eu coloquei espanhol. Veja bem, o livro. Como é que eu digo o livro em espanhol? O livro em espanhol será el libro, certo? Agora vamos dizer que são muitos livros. Os livros. Os livros, em espanhol, é los libros. Ou seja, o singular de los é el, não é lo. Então, será que eu posso dizer, como está bem embaixo assim, ó, eu posso falar lo libro? Lo libro? Não, errado. Lo libro está errado. O certo é ele. Por que nós erramos? Por que os brasileiros erram muito isso? Porque a gente segue uma lógica, né? E faz até sentido, mas está errado. Porque quando a gente passa uma palavra para o plural, né, colocando um S no final,
Então, los, a gente, pela lógica, conclui que o singular é lo. É só tirar o S, né? Mas cuidado, não é, tá bom? Não estamos estudando lo. E também outra coisa que você precisa saber é que o artigo indefinido masculino singular é e não é uno, tá bom? Assim como não estamos estudando lo, nós também não vamos escrever uno, nós vamos escrever Por exemplo, de um lado aqui português e espanhol de novo, aí eu tenho em português a palavra um carro. Um carro em espanhol é un auto. Existem várias palavras para carro, né? Auto é uma delas. Então, o plural, né? Uns móveis, por exemplo, em espanhol será unos muebles. Então, será que eu poderia falar uno auto? Um carro. Eu podia dizer uno auto? Não. Uno é um numeral Nós estamos aqui aprendendo o artigo e não o numeral, tá bom? Então, nada de escrever lo, nada de escrever uno. Também, essa observação ela é importante porque merece muita atenção, porque a diferença é só o acento. Olha só na sua tela. Ele, sem acento, é o artigo que nós estamos estudando, tá? E significa o. Já ele, com acento, significa ele. No caso aí é um pronome, né? Nós já até estudamos isso. Por exemplo, olha esta frase em espanhol. El hombre que vi era él. El hombre que vi era él. Preste atenção na primeira e na última palavra. A pronúncia é igual, ele, mas a escrita é diferente. Nós temos a diferença do acento. Olha como é que fica esta frase em português. O homem que vi era ele. Em espanhol, el hombre que vi era ele. Então, a primeira palavra, ele, sem acento, significa o. E a última palavra, com acento, ele, significa ele. Tome muito cuidado, porque nós estamos estudando sem acento. Tá bom? Nós temos também aqui, jovens, uma observação importante a respeito do uso do espanhol, né? Nós vamos sempre agora comparar o português do espanhol, tá bom? Sobre o uso de artigo. Veja a primeira frase em espanhol, aliás, desculpe, em português, para dizer as horas, né? Para dizer as horas, por exemplo, eu digo, são 11h10. São 11h10. Você está vendo aí a frase que está à sua esquerda, né? Para dizer a hora em espanhol, eu uso um artigo. Eu digo, son las 11:10. Son las 11:10. Veja a segunda frase, do seu lado esquerdo, debaixo de português. É 1h. Em espanhol, eu digo, es la 1 de la mañana. O que nós concluímos aqui? Concluímos que, em português, nós não usamos artigos para dizer a hora. Mas em espanhol, sim, nós usamos. Então, nós começamos a ver as diferenças. Até aqui estava tudo igual ao português. Só que agora começamos a ver algumas diferenças do espanhol. Vamos ver algumas diferenças também com relação aos dias da semana e as datas. Será que em espanhol e português qual usa, né? Pronto, do lado esquerdo nós temos português e do lado direito nós temos espanhol. E bem embaixo eu vou deixar aqui esse nome, uso do artigo, né? Para a gente ver qual que usa o artigo e qual que não usa. A frase é a seguinte, o resultado sairá segunda. Né? Fez um exame, aí quando é que vai sair? Aí a moça diz, o resultado sairá segunda. Essa frase em espanhol, el resultado saldrá el lunes. Lunes, em espanhol, é segunda-feira, né? El resultado saldrá el lunes. Outra frase. Veja esta data em português. Nasci
em 23 de junho de 1958. Em espanhol, nací el 23 de junio de 1958. Comparando as duas frases, o que nós percebemos? Nós percebemos que em português não se usa artigo antes de datas, mas que em espanhol, sim, se usa. Outra comparação, com porcentagens, português e espanhol, veja a seguinte frase. Estudos dizem que 75% do planeta está coberto por água. Em espanhol, esta frase é: Estudios dicen que el 75% del planeta está cubierto por água. Nós temos aí esta frase, tanto em português como em espanhol. Observa. Nós temos a porcentagem 75%. Qual a diferença aí, né? Olha outra frase com porcentagem em português. Cerca de 8,5 ou cerca de 8,5% dos pacientes apresentaram reações alérgicas. Em espanhol, 8% o 8,5% de los pacientes presentaram reações alérgicas. Então, o que nós percebemos ao comparar português com espanhol? Nós percebemos que em português não se usa artigos com porcentagem, mas que em espanhol, sim, se usa. E aqui uma observação. No primeiro exemplo, é exato. 75% é exato. Então, eu usei um artigo definido, ele. No segundo exemplo, eu falei cerca de. Então, não é exato. Então, eu usei um artigo indefinido, um. Vamos seguir com as comparações. Agora com nomes. Eu vou colocar frases em português, frases em espanhol, e eu quero que você preste atenção. Qual usa artigo? Qual não usa artigo? Veja a frase. O Marcelo vem mais tarde. Em espanhol, essa frase é Marcelo viene más tarde. Veja outra frase em português. A Maria e o João se casaram ontem. Em espanhol, Maria e Juan se casaram ayer. Outra frase. O Brasil é um país continental. Em espanhol, Brasil é um país continental. O que conseguimos concluir? Concluímos que no caso de nomes, seja próprios, né, ou de países, em português, sim, podemos usar artigos, mas em espanhol, não. Não usamos artigos antes de nomes próprios. Vamos fazer mais uma comparação. Nós temos aí antes de possessivos, antes da palavra outro ou outros e a palavra cierto. Veja esta frase em português. A minha família é enorme. Espanhol. Mi familia es enorme. Português. Venho outro dia. Espanhol. Vengo outro dia. Português. Tenha um certo cuidado com ele. Espanhol. Tenha certo cuidado com ele. O que nós percebemos? Que em português usamos sim. Nós podemos usar um possessivo depois de um artigo. Nós podemos dizer um outro e também nós podemos dizer um certo. Em espanhol, não. Em espanhol, não se pode usar artigos com essas palavras. Nós temos aqui uma última observação, mas ela é muito importante também. Deixei ela por último, porque é muito importante que você entenda. Se uma palavra ela é feminina, ela está no singular, e ela começa com A ou HA, sendo a sílaba tônica, a gente não pode escrever um artigo feminino antes dela. Apesar da palavra ser feminina, nós vamos usar um artigo masculino. Isso mesmo. Isso é diferente, é bem diferente do português, né? Então, repetindo, nós temos 4 pontos. Primeiro,
se a palavra é feminina, se a palavra está no singular, se a palavra começa com A ou HA e se ela está na sílaba tônica. Se a palavra preenche esses 4 requisitos, nós vamos usar artigos masculinos, apesar dela ser uma palavra feminina. Por quê? É uma questão de pronúncia. Veja esta frase em português. A água do mar é fria. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, em espanhol será La agua del mar es fría. Só o que aconteceu aqui com a palavra água? A palavra água é uma palavra feminina. Ela começa com a sílaba tônica é o A e ela está no singular. Aconteceu que esses 2 As se encontraram. Aí ficou em espanhol, la agua del mar es fría. Perceba a pronúncia, la agua, né? Esses 2 As estão gerando um som não muito agradável. Não está fluindo. La água. Fica um pouco travado, né? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? É errado usar la água. O certo, então, é dizer el agua del mar es fría. Percebeu como fica mais fluido? El agua. Presta atenção na diferença, ó. La água. El agua. De novo. La água, el agua. Percebeu aí a fluidez? Então, no caso, quando eu troco o lá por ele, não tem mais esse encontro desses 2 As, certo? Quer dizer, então, que a palavra água se transformou em palavra masculina, já que eu usei um artigo masculino? Não, ela continua sendo feminina. É tão tal que eu não mudei fria, né? Se água tivesse se transformado em palavra masculina, eu teria mudado o final também para frio, mas não, continuou sendo fria. Ou seja, a palavra água continua sendo feminina, mas eu mudei o iniciozinho só para que o idioma fique mais fluido. Vou te dar outro exemplo. Ó, em português nós temos a frase: naquela época houve uma fome terrível. Em espanhol, se eu fosse traduzir ao pé da letra, ficava assim, ó. En aquella época hubo una hambre terrible. Preste atenção na palavra hambre, que significa fome. Essa palavra começou com HA, a sílaba tônica é am e está no singular. Quando eu falo una hambre, perceba que, apesar desse H estar no meio dos 2 As, o H não tem som em espanhol. Então, ele não quebra, né? Essa regra. Então, eu vou ter que obedecer também a regra que eu acabei de explicar para você. Eu não posso dizer una hambre. O certo, então, é falar que, naquela época, hubo un hambre terrible. Un hambre terrible. A hambre continua sendo uma palavra feminina, mas percebeu que ficou mais fluido? Em vez de dizer una hambre, eu vou dizer un hambre terrible, certo? A palavra hambre continua sendo feminina. Agora, essa regra, ela não é necessária no plural. No plural não precisa. Por quê? Porque quando eu boto no plural, a letra S vai impedir os 2 As de se encontrarem. Olha esta frase em português. Vim consolar as almas deprimidas. Aliás, oprimidas. Em espanhol, vine a consolar las almas oprimidas. Percebeu aqui, ó? Almas, começa com A, é feminino, só que está no plural. Esse S fica bem no meio dos 2 As. Então, não precisa mudar nada. Aqui está certinho. Vou te dar outro exemplo. Nesse outro exemplo, o que eu quero te dizer é que pode ser que algumas palavras comecem com A ou HA
mas a sílaba tônica não seja ela. Nesses casos, também não precisa seguir essa regra. Por exemplo, ó, esta é a amiga de Júlia, Amanda. Em espanhol, esta es la amiga de Julia, Amanda. Nesse caso aqui, os dois A se encontraram. Mas a pergunta é, será que esse A de amiga é sílaba tônica? Não, a sílaba tônica é mi. Eu não falo amiga, eu falo amiga. Então, nesse caso, eu posso deixar os dois A se encontrando? Posso. Posso porque o A da palavra seguinte não é sílaba tônica, certo? Ó, vamos praticar, porque vai ficar mais fácil de você entender aqui. Ó. É o mesmo exercício que nós fizemos antes. Só que agora é com A ou HA. Nós temos a palavra ada. A sílaba tônica é A. Eu posso então escrever la ada ou una ada? Não, não posso. O certo é dizer el hada ou un hada. Hada significa fada. Apesar de fada ser uma palavra feminina, eu estou usando artigos masculinos. Porque se eu escrevesse lá ou una, os dois as iam se encontrar. E não pode. Agora preste atenção na palavra alfombra. Significa tapete. Alfombra, a sílaba tônica é fon. Eu posso escrever lá ou una? Sim, nesse caso eu posso, porque apesar da palavra ter começado com a sílaba tônica não é a, é fon. A palavra hambre acabamos de ver, né? Nós podemos escrever el ou porque a sílaba tônica é a. E a palavra amiga? Acabamos de ver também na frase, né? Nós podemos escrever lá ou una, porque a sílaba tônica não é o a, é o mi. O que você diria desta frase? Aliás, desta palavra. A palavra é antena. A sílaba tônica é T. Será que eu posso escrever la antena ou una antena? Sim, eu posso, porque apesar de ter começado com A, mas a sílaba tônica não é o A, é o T. E a palavra arma? Arma começou com A, é uma palavra feminina e está no singular. Eu posso escrever la arma ou una arma? Não, o certo é el arma ou un arma. Terminamos por aqui esta explicação.